Muito bom dia, cá estamos nós para mais um Matinais. E hoje vamos estar à conversa com Isabel Gaspar, é diretora executiva do Percurso Alfa, e também com o padre Jorge da Silva Santos, que é então o coordenador a nível nacional do Alfa. Vamos aqui perceber um bocadinho este movimento, mas estamos cá para conhecer algo que vai realizar-se a 9 e 10 de fevereiro em Coimbra e que tem a ver com Inovar 18. E já deve estar a pensar, Inovar 18, o que é isso? Bom, eu também não sei, por isso é que vou ter esta conversa com a Isabel e com o Padre Jorge. Seja também muito bem-vindo, fico então na nossa companhia. Padre Jorge, coordenador nacional do Alfa, o que é... Vamos já começar pelo dia 9 e dia 10 de fevereiro, para depois fazemos a volta ao contrário. O que é que vai então acontecer a 9 e 10 de fevereiro? O que é isto do Inovar 18? Portanto, é um encontro, um fórum, diríamos assim, para formar líderes para a Igreja. Não é só para o Alfa, mas de facto sentimos que hoje é preciso formarem lideranças novas, porque se queremos chegar a algum lado, nada acontece sem haver uma planificação, sem haver uma visão, objetivos e depois alguém que acredite naquilo e que ponha aquilo em movimento e, portanto, que lidere, não é? Sem liderança, nada acontece em lado nenhum, não só na Igreja, mas numa empresa, na sociedade, num país. Às vezes nós ouvimos os políticos a dizerem e a criticarem-se uns aos outros que o partido tal não tem uma visão para o país. Depois o outro dizem a mesma coisa, não tem uma visão para o país. Porque é muito importante ter uma visão para o país, para a Igreja, para uma sociedade, para tudo o que fazermos. Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero... Se eu sou professor, onde é que eu quero levar os meus alunos? E até aos programas que são dados ao professor, que durante aquele ano eles têm que conseguir chegar ali. Mas depois tem o líder, que é o professor, que deve fazer chegar ali. Ora, muitas vezes, na igreja e nas paróquias, anda-se ali a fazer aquilo que sempre se fez, missas, mas às vezes falta uma visão para uma paróquia, por exemplo. Uma visão para a evangelização da igreja em Portugal. Mas depois não chega a ter a visão, não chega a ter um plano. É preciso, como é que eu vou liderar? É preciso a liderança e é preciso formar as pessoas que vão levar aquela visão, aquele plano para a frente. E isto é preciso dar hoje formação às pessoas, porque há hoje muita gente com muita capacidade para se envolver na vida da Igreja, mas precisamos de lhes confiar essas responsabilidades para que eles se sintam líderes e trabalhem para isso, não é? Muitas vezes na Igreja nós temos confiado, e os padres de modo particular, confiamos tarefas, não é? Tu fazes esta tarefa, tu fazes aquela tarefa, mas ele é que continua o responsável, tem os cordelinhos a coordenar. Todos na mão, a coordenarem. E as pessoas vão fazendo as tarefas, mas no fundo, quem é o responsável? E as pessoas não se envolvem tanto, porque não podem dar de si mesmas aquilo que é o seu carisma, o seu dom, a sua maneira de fazer, como elas fariam de forma diferente, porque têm que fazer sempre à maneira daquele que lhes confiou a tarefa. Mas se o primeiro líder, o padre, diz assim, eu não te confio nenhuma tarefa, eu confio-te a responsabilidade. Tu vais pensar como é que vais fazer isso à tua maneira. E eu não vou intervir, porque confio, desde que a pessoa tenha recebido formação para isso, etc. Então a pessoa sente-se verdadeiramente responsável. E ela constrói a sua equipa e que vai fazer as coisas à sua maneira. Naturalmente tem que dar de vez em quando contas àquele que lhe confiou a responsabilidade, de vez em quando há um encontro para fazer este feedback, mas nota-se que depois as pessoas envolvem-se muito mais porque se sentem verdadeiramente responsáveis. E temos de passar do confiar tarefas a confiar responsabilidades. Mas isso é toda uma aprendizagem de liderança. E depois é preciso formar espiritualmente, também, estamos a falar em líderes cristãos, espiritualmente o líder. E neste encontro, inovar, é isso que está, digamos assim, uma formação para a liderança, mas é uma formação que passa também para a formação espiritual
do líder. E, nesse aspecto, o Frei Raniero Cantalamessa é um homem verdadeiramente espiritual, que é pregador da Casa Pontifícia e que vem dar um pouco da sua própria experiência e da sua própria espiritualidade para formar líderes que sejam verdadeiramente homens e mulheres espirituais, cheios de paixão pelo reino, pelo anúncio do Evangelho, e depois haverá, dentro do próprio encontro, outras formações, mesmo praticamente para o aspecto prático da liderança. De certa forma, no fundo, este Inovar 18 está aqui a abrir portas para uma integração mais ativa, mais responsável dos leigos naquilo que é o cotidiano e a vida da nossa Igreja, e que tem sido também pedido pelo Papa Francisco, claro, não é? Claro. A palavra inovar vem exatamente do desejo do Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Ele quer uma Igreja que seja capaz de criar coisas novas. Ele diz mesmo, não podemos continuar a fazer o que sempre fizemos. Não é? Eu sonho, como diz ele, o grande seu sonho, eu sonho com uma Igreja capaz de transformar tudo, de mudar tudo. Mas para isso é preciso criarmos uma nova geração de líderes. E é isso que esta conferência pretende, e é isso que chamamos, pretende, e chamamos mesmo a este encontro exatamente formar uma nova geração de líderes, por isso é que se chama Inovare 2018. É um encontro aberto a todos, Isabel? Sim. E para situar assim um bocadinho melhor este encontro, este evento, o Secretariado Nacional Alfa tinha por hábito ter uma conferência a nível nacional, uma vez por ano. No ano passado, no final da Conferência Nacional, a equipa parou para refletir um bocadinho acerca do trabalho que tinha sido feito até então e daquilo que nós pretendíamos para o futuro. E nós percebemos que, de facto, dentro das equipas Alfa, nós temos muitos líderes, mas precisamos de mais líderes ainda e precisamos de os formar melhor para este aspecto de liderança, para se tornarem líderes pelo exemplo. E nós refletimos e nós observamos que nós temos um líder, que é Jesus Cristo, e como é que ele liderou? Liderou pelo exemplo, liderou pelo amor, pela misericórdia, portanto, e ele agarrou em pessoas, muitos deles eram pescadores, pessoas sem formação académica, e conseguiu retirar deles qualidades que nem eles sabiam que tinham e pô-los a liderar. Portanto, ele conseguiu tornar esses homens que tinham hábitos muito particulares, só viviam naquele contexto, e conseguiu pô-los a liderar noutros contextos. Ele conseguiu retirar deles o máximo que eles tinham, o melhor que eles tinham dentro deles. E nós pensámos, é isto que nós queremos também fazer, e portanto dentro dos nossos líderes, nós queremos líderes que possam influenciar outros, influenciar as pessoas com quem eles trabalham e retirar dessas pessoas até qualidades que eles nem sabem que têm, mas que poderão vir ao de cima e que vão influenciar o seu meio, o meio onde vivem, onde trabalham, mas também a nossa Igreja. E essa importância da liderança pelo exemplo, pelo testemunho, que tem um impacto na vida das pessoas com quem trabalham diretamente, achamos que era muito importante e por isso nós decidimos inovar. E este evento, Inovar 18, vai ser o primeiro, e esperamos que seja o primeiro de muitos. Vamos focarmos-nos mesmo nesse aspecto da liderança. Por isso, os nossos convidados são convidados muito especiais que vão partilhar connosco a sua experiência de liderança a vários níveis. Este encontro está aberto a todos, sem exceção. No entanto, é verdade que na sexta-feira, no dia 9, nós preparamos um programa mais virado para a Igreja, para bispos, padres, diáconos, pastores, mais para quem trabalha dentro da Igreja. Apesar de depois, no segundo dia, também ter a ver com a liderança cristã, mas noutra área, mais a nível empresarial, a nível dos jovens, etc. E aqui assim, neste programa para a Igreja do dia 9, o que nós pretendemos é ter um conteúdo que abra horizontes, que possa motivar
os que já são líderes dentro da Igreja a abrir a sua visão, portanto, a sua mente e sair da caixa, digamos, e ver novas formas de liderar, ver o que há de bom ou de melhor neles próprios do que é que eles têm feito de bom e que poderão melhorar ainda, poderão influenciar dentro do seu trabalho pastoral, dentro da Igreja. E na sexta-feira quem é que será o orador? O Padre Ranier Cantalamessa será o orador principal. Sendo que teremos o Padre James Mullen, que é um padre canadiano, que escreveu um livro que se chama Renovação Divina, que é passar de uma paróquia de manutenção a uma paróquia missionária e que nos vai abrir ao debate depois, porque depois vamos ter um painel de entrevistas com um padre espanhol, o Padre José Maria de la Madrid, que já pôs em prática essa experiência da renovação divina na sua paróquia, que já vê os frutos. E vamos ter o Padre Sérgio Torres de Braga, que andou à procura, encontrou a renovação divina e está a começar a dar os primeiros passos na sua paróquia. É um método de trabalho, de liderança nas paróquias, na vida espiritual da nossa Igreja? Este livro, A Renovação Divina, gostava de falar um bocadinho dele porque ele tem dado um brado, é quase um boom, uma explosão, porque ele tem sido traduzido em quase todas as línguas já. Falta em português de Portugal, está quase. Estamos em negociações. E, de facto, o impacto que tem tido na vida dos que o leem, de modo particular os sacerdotes, os padres, mas também leigos, para a renovação das paróquias, tem sido imenso. As pessoas leem aquilo e encontram-se com, primeiro, uma experiência, mas depois uma reflexão teológica que ele faz, porque ele é um teólogo, e uma reflexão pastoral. E tudo é tão bem dito e depois também tudo tão bem experimentado com os resultados já que muitos padres têm posto mãos à obra e vamos por aqui. E uma das ferramentas que este padre utilizou para a renovação da sua paróquia, uma delas foi exatamente o percurso Alfa. Porque nós não nos interessa só falar do percurso Alfa, interessa-nos falar exatamente de ter uma visão de renovação onde pensamos que o percurso Alfa é necessário como primeiro anúncio e que pode ajudar. Mas o que nos interessa não é em si o Alfa, porque o Alfa é apenas um instrumento. Interessa-nos é a renovação das paróquias, a renovação da Igreja, não é? Até porque quando a Isabel dizia que neste primeiro dia, portanto no dia 9 de fevereiro, é mais para os próprios párocos, sacerdotes, bispos, porque há pouco dizia, o Papa Francisco tem-nos dito que não podemos continuar a fazer sempre as mesmas coisas, da mesma forma. E a verdade é que é preciso inovar aí, não é? É preciso dizer, é preciso fazer a mensagem, fazê-la passar de uma outra forma, não é, Padre? Para chegarmos, por exemplo, à nossa juventude, que neste ano vai estar em grande destaque naquele sínodo. Sim. Isso, de facto, o Papa não se cansa, e é impressionante como um homem com a idade dele, a genica que transmite, a paixão que transmite, é porque a mensagem do Evangelho pede paixão, pede entusiasmo. E o Papa tem-nos transmitido isso. E hoje sabemos que o Evangelho, o mundo mudou muito, as mentalidades mudaram, não tem nada a ver com o mundo de há 20 ou 30 anos e estamos sempre em mudança hoje. E nós temos que nos habituar a esta mudança contínua. E, portanto, temos que nos preparar para um mundo que está em mudança e precisamos sempre nos adjornar, pôr-nos em dia, continuamente. Senão, ninguém nos entende. Nós falamos, mas pensamos que nos estão a escutarem, mas estamos em curto-circuito. Não fica lá nada, não é? Não fica lá nada. Isabel, há pouco quando dava até o exemplo do gesto, da atitude de Jesus, que nos evangeliza pelo exemplo, indo buscar os homens simples e pescadores, prometendo-lhes apenas que os iria transformar em pescadores de homens, e transformou. É também por aí, Isabel, quando esta liderança surge, quando este curso surge, é exatamente porque, através da simplicidade de cada um, às vezes a pessoa que pode achar, não tenho grandes habilidades para estas coisas, mas através da sua simplicidade e com esta formação de característica para a liderança, pode vir a ser um grande evangelizador ou uma pedra muito viva daquela paróquia, daquela diocese, daquela igreja.
Sim, sim. Redondamente, sim. Eu sou exemplo disso. Muitas vezes temos dificuldades em transmitir a nossa fé, não sabemos como fazê-lo. E, de facto, a ferramenta Alfa está tão bem pensada, é tão simples, basta seguir os passos, que nós conseguimos transmitir a nossa fé de uma forma muito, muito, muito simples. E essa simplicidade é que cativa quem vem pela primeira vez e quem anda afastado da igreja. Não é a grande sabedoria, não é a grande experiência que temos, não, é a simplicidade no acolhimento, no estar atento, no cuidado que temos pelo convidado que vem pela primeira vez, que não conhece a igreja. Todas essas pequeninas coisas simples é que cativam e que fazem com que a pessoa fique seduzida pelo cristianismo. Simplicidade. Para quem está lá em casa e que pode estar a pensar, mas eu ainda não sei muito bem o que é isto do percurso Alfa, afinal eles estão a falar de quê? Vamos aqui ajudar. Estamos a falar de quê? O que é isto do percurso Alfa? Quer falar? O percurso Alfa é, digamos assim, um encontro, são 10 encontros, numa noite por semana, em 10 semanas seguidas, onde convidamos as pessoas digamos assim, a fazer uma experiência do encontro com Deus. Isto é feito com 3 ingredientes, digamos assim, tem sempre um jantar fraterno, há uma reflexão de cerca de meia hora e depois as pessoas que jantaram em conjunto discutem, há uma discussão, um debate sobre o que tema foi feito em cada mesa sobre o tema. E há um fim de semana a meio do percurso onde as pessoas saem da paróquia e vão para uma casa de retiros, uma casa assim, um sítio bonito, onde é um fim de semana sobre o Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo. As pessoas vêm, digamos assim, com o background que trazem a nível de fé ou sem fé nenhuma, muitas delas, e estão na escuta, mas debatem, muitas vezes dizem as suas discordâncias e tal, não há ali nada que lhes seja imposto, é tudo muito livre, a participação das pessoas, mas pouco a pouco aquilo vai fazendo sentido. As pessoas primeiro vão sentir uma grande confiança pela amizade que se vai gerando na mesa, pela vontade que vão criando, pelas questões que se vão levantando. Depois, o fim de semana vai ser a experiência, não é? Porque o cristianismo é fundamentalmente uma experiência, digamos assim, Jesus Cristo disse que era a verdade, eu sou a verdade, mas esta verdade que Jesus diz que é uma verdade experimental, digamos assim. Há pessoas, mesmo há cristãos simples, que não são capazes de traduzir por palavras em conceitos porque é que acreditam, mas se lhe forem dizer que o cristianismo não é verdade, eles dizem assim, não, eles poderão dizer... Podem-se até indignar na defesa de que é verdade. Porque eles fazem a experiência da verdade dentro deles, mesmo se não são capazes de a traduzir em conceitos. Ora, hoje é muito importante, porque o Alfa é, de facto, um percurso experimental da fé. É Alfa porque é a base do cristianismo. E o cristianismo começa por esta experiência de encontro com Deus, não é? De encontro pessoal com Cristo. Paulo diz, para mim, viver é Cristo. A relação, porque ele o encontrou no caminho de Damasco. E o cristianismo, diz o Papa Bento XVI, no início do ser cristão, não há uma grande ideia ou uma ética, mas há um acontecimento, há um encontro pessoal que dá à vida um novo horizonte e com ela um novo rumo. Isto é que está no início do ser cristão. Porque antigamente, quando éramos uma sociedade cristã, nós vivíamos só digamos assim, da fé, do ouvir dizer, não é? Éramos cristãos porquê? Porque os nossos pais também eram, porque nos falaram da fé, e a gente acreditou porque os outros nos falaram. E isso dava, essa fé dava, porque tudo era cristão, todos pensavam da mesma forma. Não se questionava, não se questionava, não é? Aliás, os nossos conhecimentos, a maior parte dos nossos conhecimentos, mesmo humanos, são uns conhecimentos de fé. Porque é que eu sei que o primeiro rei de Portugal foi Dom Afonso Henriques? Eu não estava lá para ver, hein? Mas eu digo que são Dom Afonso Henriques porque eu acredito nos que me transmitiram esses conhecimentos e nos livros que eu leio. Acredito que aquilo tudo é verdade.
sei que quem descobriu o caminho marítimo para a Índia foi Vasco da Gama, porque acredito que me disseram, não é? Mas não estive lá para ver. Ora, a maior parte dos cristãos acredita na fé da Igreja Católica porque lhe transmitiram. Mas até aqui funcionava, porque todos pensavam da mesma forma. Mas hoje as pessoas convivem com gente que é de outras religiões, de cristãs e não cristãs, e que não têm religião nenhuma. E se elas não fazem a experiência pessoal da verdade do cristianismo, se não fazem esse encontro com Deus, elas começam a pôr tudo em causa, o que lhes ensinaram, porque há tantas coisas diferentes. Como é Nem que sabem para onde hão de virar a sua atenção, exatamente. não é? E, portanto, hoje os cristãos, e cada vez mais, só se aguentarão como cristãos e só são testemunhos num mundo plural se eles fizeram a experiência do cristianismo. Isto é, se eles fizeram a experiência do encontro pessoal com o Senhor Jesus que os salvou. Temos um caso, por exemplo, de um casal que fez o percurso alfa, só para ser um caso. Há 17 anos que esse casal andava a tentar ter filhos. E não conseguiam, tinham feito todos os métodos que hoje é possível de fazer para ver se conseguem ter filhos, e não conseguiam. Depois fizeram o percurso alfa, e no fim de semana, quando se orava por eles, para que eles fizessem, ela teve a convicção íntima de que tinha recebido uma graça de Deus, essa graça. E passados umas semanas, soubemos que ela estava grávida, e o filho já nasceu, e sabe que nome ela lhe deu? Salvador. Ó filho, chama-se Salvador. Quando ela me disse o nome que tinha dito, eu pensei cá para mim, é verdade, vocês fizeram uma experiência de salvação. Isto é uma experiência de Deus. E, além de toda a outra que fizeram, naturalmente, mas há aqui qualquer coisa palpável onde Deus atuou na vida deles. Quer dizer que quem faz a experiência da salvação, do encontro com Deus, no meio das dificuldades, pode manter-se cristão. Pode e mantém-se cristão. Agora, se nós não fizermos essa experiência, é difícil. Por isso, o percurso alfa, Cristo diz que é o alfa e o ômega. E nós não dizemos que o percurso é o percurso alfa e ômega. É só o percurso alfa, porque é exatamente este ponto básico do cristianismo, que é a experiência cristã fundamental, que é o encontro pessoal com Deus, que muda a vida. E depois há o resto da vida cristã, que depois é preciso continuar. A vida não é só alfa, depois a pessoa faz o alfa e depois. A pessoa faz o alfa e depois é encaminhada, é convidada a entrar em pequenos grupos de aprofundamento da fé, enraizamento em Cristo, depois de serviço à Igreja, ser testemunha na sociedade. Mas o alfa é o arranque, é o princípio. Porque depois vem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? E tudo isso vai nesse encontro. Claro. Porque temos mesmo que terminar a nossa conversa, isto passa num instantinho. Isabel, dia 10, também outro orador, ou mantém-se também o Catalá-Messa? O Padre Rainhal Catalá-Messa vai estar presente também. No entanto, vamos ter também o João Pedro Tavares, que é o presidente da ASEJ, que vai ser um dos nossos oradores principais. Vamos ter um painel de entrevistas mais virado para a liderança dos jovens, gente com experiência na liderança dos jovens. Vamos ter o pastor Alfonso Xeren, que é brasileiro, está a viver ali a norte de Portugal, já em Espanha. Tem um abrigo para dar apoio aos peregrinos dos Caminhos de Santiago e tem uma longa experiência de liderança com jovens. E, apesar de ser evangélico, ele tem dado muito apoio a paróquias católicas a trabalhar com jovens católicos. E vem partilhar connosco essa experiência de trabalhar com os jovens, de despertar neles também esta capacidade de liderança. Vamos ter um jovem escoteiro que tem já trabalha a nível internacional dentro do escotismo, tem feito algumas missões de voluntariado. Vem-nos falar também sobre a sua experiência de liderança com os jovens neste mundo do escotismo e de voluntariado. Se lá em casa estiverem a pensar, se calhar isto é para mim, como é que fazem para participar? Basta entrar no nosso site alfaportugal.org, depois lá encontram uma página que se chama Inovar 18 e aí encontram toda a informação necessária para se poderem inscrever. Podem inscrever só para um dia ou para os 2 dias, sendo que nos 2 dias tem um desconto,
portanto fica mais económico inscreverem-se para os 2 dias. Muito do bem. que 2 dias Gostava de separados. dizer que vários bispos estão muito interessados nesta conferência e estão a convidar nas suas dioceses, eles próprios, diretamente, padres e leigos, a irem. Portanto, os bispos estão interessados numa conferência em que se fale de inovação, de liderança, e queremos que isto não seja uma coisa de um grupo, mas que, de facto, uma coisa da Igreja Nacional e da Igreja em Portugal, e há muita gente interessada nisso, e vê-se pelas inscrições, mas, de facto, dizer às pessoas que nos estão a ouvir que há lugar para elas e que são bem-vindas e que isso pode transformar o rosto também da sua paróquia se começam a criar-se líderes com uma nova visão. Sim, para além das conferências, nós temos também alguns momentos de música de louvor, que é muito importante, essa parte da oração de louvor. Portanto, os jovens que também se sintam chamados a estar presentes, porque vão certamente encontrar ali muito motivo para ficarem satisfeitos com o resultado. Muito bem. É então um percurso, já sabe que é a 9 e 10 de fevereiro, Inovar 18, vai decorrer então no auditório do Conservatório, ali a Escola Quinta das Flores, em Coimbra, nos próximos dias 9 e 10 de fevereiro. Ainda vai a tempo de fazer a sua inscrição, de participar e, no fundo, de fazer isto, de inovar, que é o que precisa a nossa Igreja, porque, tal qual como nos diz o nosso Papa Francisco, não podemos continuar a fazer as coisas sempre da mesma forma, está bem? Mas nós vamos fazer. Termino com o desejo de um bom dia para si. Até amanhã. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.